Shalom, shalom. Estamos hoje no 17º dia da contagem do Homer e nós vamos ter que falar algo a respeito da tribo de Issacar nesse tempo, porque a tribo correlacionada com esse mês que nós entramos, que é o mês de Iyar, que mudou às 18 horas de ontem. Existe uma tribo correlacionada, assim como existe uma insígnia, existe uma tribo. E nós vamos falar um pouco sobre essa tribo, a tribo de Issacar, quais as características que ela tem. Shalom, shalom. Então vamos aí estar meditando um pouco, pensando, refletindo, né, naquilo que o Senhor quer. Vamos estar entendendo quem é a tribo de Isacar para a gente poder estar recebendo a unção que ela carrega. Amém. Porque nós precisamos dessa unção nesse tempo. Então, quem foi Isacar? Isacar foi o 9º filho de Jacó e o 5º filho de Leia, né, ou Lia, né? E esse nome Issacar significa ele trará uma recompensa. Queridos, tudo fala. Então a gente Amém. precisa começar a entender. Então assim, ó, ele trará uma recompensa. Nós estamos dentro desse tempo, dentro desse mês e queremos receber a unção. Deus tem uma recompensa para você. Já pega aí, Amém. né? Porque lá em Gênesis está dizendo isso. Gênesis 30 fala a respeito do nome dele. Então, tudo fala. Então, o nome vai pegando a unção da tribo aí, porque é bem interessante, tá? Então, para a gente já começar a falar as características dessa tribo, da tribo de Issacar, eu vou ler aqui, nós estamos lendo em 1 Crônicas, capítulo de número 12, e vamos pegar o versículo do número 22. Nós vamos pegar os Sim. versículos salpicados aqui, não uma leitura, né? Então, ele diz assim, ó, nós estamos falando, só para poder nós colocarmos, são aquelas pessoas, aquelas tribos que vieram até Davi, antes dele ser eleito rei, antes dele ser levantado como rei. Então, para a gente se posicionar, que tempo é esse? Então, porque naquele tempo, dia após dia, vinha a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como um exército de Deus. Aqui a gente entende que a tribo, todas as tribos, inclusive a tribo de Issacar, estava junto nesse ajuntamento aí. Tinha mais de 50 mil guerreiros, só Sim, guerreiros, não, mais e de é 50 muito mil. interessante que se fez grande exército como o exército de Deus. Sim. Então, presta atenção, a tribo de Zacá, nós pegamos essa unção aqui, então nós somos também do exército de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós somos guerreiros desse tempo. Sim. Olha só, como é que nós podemos guerrear nesse tempo? Uma das maiores ferramentas de guerra, eu sei que eu posso falar aqui, alguém já vai pensar em outra, mas uma das maiores ferramentas de guerra que se tem é a intercessão. Então, essa unção é uma unção que nos leva a ser intercessores de guerra, em ser proclamadores dentro da guerra, né? Amém. Em não temermos a guerra espiritual, a batalha espiritual, porque através desse mundo físico que nós enxergamos, né, além desse mundo físico, existe um mundo espiritual que nós não estamos enxergando e existe uma grande batalha. E nós, como intercessores, nós temos que fazer o quê? Proclamar, lançar declarações proféticas fundamentadas na palavra e lançar decretos proféticos para trazer alterações dentro do mundo espiritual aqui na esfera terrena, né? É claro que isso nós fazemos, como a palavra nos fala, acima de todo principado e potestade em Cristo, nas regiões celestiais, fazendo com que aquilo que é remetido dentro das alturas, né? Estou falando dentro da esfera espiritual das alturas, isso possa ser um impacto aqui na região que nós estamos, na região terrena. É tão interessante porque assim, quando a gente fala dessas coisas, da unção de sacar, nós precisamos estar entendendo, queridos, é no reino do Espírito isso. Sim. Então, nós precisamos entender as coisas no Espírito. E sobre isso que você está falando, no próprio versículo aí, no 1 Crônicas 12, 32, diz: E dos filhos de Zacar, 200 dos seus chefes, só os chefes, tá? Destros no conhecimento dos tempos, para fazer o quê? Tinha algo, você está falando de liberações proféticas, de mudança. Então, essa tribo é uma tribo muito específica nessa questão do conhecimento dos tempos, isso é uma tribo profética,
tá? Para saber o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos seguir as suas ordens. Vamos lá, a unção de Issacar está sobre esse tempo e nós precisamos de homens de Issacar com a mentalidade, com a unção, para que tragam direção para esse tempo, direção profética, discernimento profético, conhecimento profético. Liderança profética. Por quê? Porque os seus irmãos seguiam as suas ordens. Sim. E olha só que interessante, dentro disso tudo, as outras tribos, elas ouviam o que a tribo de Issacar falava. Sim. Então é muito, cada um carregando a sua identidade. Então é tempo de nós darmos ouvidos, né, àquilo que o Senhor quer. A palavra fala uma coisa, que nós precisamos, né, ouvir os profetas para termos prosperidade. Então, uma unção profética nesse tempo é uma unção que direciona para a prosperidade. Quando nós estamos falando, é bom sempre a gente ressaltar, porque prosperidade parece que virou um tema exclusivamente financeiro. Né? Então, é bom só a gente ressaltar a prosperidade em todas as esferas, sim. Corpo, alma e espírito. A prosperidade de nós estarmos realmente compreendendo os mistérios celestiais, os segredos do céu, aquilo que Deus está trazendo para esse tempo. E é muito interessante porque você falando de prosperidade, e no versículo 40 diz assim, ó, também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulão e Naphtali, trouxeram sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, pão, provisão de farinha, pasta de figos e cachos de passas, vinho e azeite e boi e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Queridos, havia abundância, havia prosperidade. Então, olha só para a gente tá fechando isso aqui, ó, nós começamos com uma tribo que guerreia, uma tribo que está pronta para a guerra, e nós vemos aqui a unção liberada para o discernimento espiritual, porque isso vai redundar numa vitória, trazendo a prosperidade. Sim. Né? Sim. Olha só, é relacionado, né, a alegria também junto Sim. com a prosperidade, né? Então nós vemos assim, ó, foi falado algo aqui anteriormente bem interessante. Por que eles ouviam os conselhos proféticos? Porque Issacar eram conhecedores da Torá, do Pentateuco. Então, eles não estavam... aquilo que eles falavam era correlacionado com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. Então, nós precisamos entender, né, que nessa esfera, essas características que nós podemos dizer, que já foram citadas, né, guerreiros dentro da esfera de intercessão, eles eram... despertados espiritualmente, alertas também, entendedores dos tempos, como nós falamos assim, e a palavra fala que o Senhor ensina-nos a contar os dias, né? Para que alcancemos coração sábio. Para que nós alcancemos uma sabedoria mesmo fluente do nosso coração. A sabedoria vindo dele, não a sabedoria aqui, como a gente já falou outrora, né? Então, esse tempo, né, que nós estamos é um tempo... essa mensagem de hoje é uma mensagem com uma carga profética que ela precisa ser digerida por você. Ouça essa mensagem várias vezes para você compreender o que muitas vezes passa, né, despercebido, né, daquilo que é despercebido, né? Issacar, né, na declaração profética, ela é dita como um jumento de ossos fortes, né? Aquilo que não tem beleza, aquilo que não tem aparência exterior, mas a sua estrutura, Sim. A estrutura dele, se a gente passar para o espiritual, a estrutura dele baseada dentro daquilo que a palavra de Deus falava, trazia resistência para que eles pudessem serem capazes de suportar cargas, né? A nossa estrutura
interior, né? A nossa estrutura espiritual precisa ser uma estrutura capaz de suportar responsabilidades daquilo que o Senhor tem confiado para nós nesse tempo. Aleluia. É um tempo de nós estarmos despertados, né? Para sabermos que há um peso de glória. Mas para ter um peso de glória precisa ter uma estrutura espiritual. Uau. Que isso seja uma tônica da sua vida, e nós vamos orar agora junto com você. Pai, em o poder do nome de Yeshua, nós nos colocamos diante de Ti, naquilo que o sangue derramado faz por nós, nos aliança contigo, e é capaz, Senhor, de nos proporcionar acesso ao céu nesse tempo. E que nesse tempo, Pai, haja discernimento do Teu povo. Que nesse tempo, Pai, haja resistência espiritual, estrutura Sim, interior do Teu povo, Senhor. Para que as responsabilidades que Tu tem incumbido a nós, Senhor, nós possamos realmente sermos porta-vozes delas, nós possamos ser agentes dessas responsabilidades e não tememos, Pai. Tu tens chamado uma igreja nesse tempo, Pai, para que, confiando nela, a fim de que seja uma igreja guerreira, Senhor, em todos os aspectos, que seja uma igreja alerta, que seja uma igreja despertada, Senhor, que seja uma igreja com os corações fortalecidos e que compreendam a atmosfera espiritual ao redor e declarem profeticamente aquilo que o céu está falando aqui para a terra nesse momento. Sim, ó Nós Deus. queremos ser os porta-vozes daquilo que o céu está Sim, ó dizendo Pai. nesse instante sobre o ambiente que nós estamos, sobre o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.